turma aqui na nossa igreja porque tinham outras coisas para acontecer, né? Como vocês estão vendo, estão acontecendo. Mas o ano que vem, né, querendo Deus, a gente abre umas turmas novas e vamos estudar a palavra de Deus, né? Eu gosto sempre de falar que Deus, ele foi muito, muito, muito bom e inteligente quando ele criou a mulher. Concordam comigo? Os irmãos estão nem ouvindo o que eu estou falando, né? Mas assim, Deus, ele fez com tanto cuidado, com tanta minuciosidade, que até tem um dito aí que fala que depois que ele fez a mulher, pronto, ele descansou, né? Porque ele viu que ele não tinha feito, né, nada melhor até então. Né? Então, assim, que você possa se sentir hoje essa criatura que Deus fez, né? Deus, ele pensou em você. Você não é obra do acaso, né? Você não foi feita assim, né? O Senhor pensou em você, Ele sonhou com você e você está aqui por causa disso, né? Você é muito especial e o Senhor, nós precisamos dessas afirmações sempre. A gente precisa lembrar quem nós somos em Deus. Quando a gente descobre quem é o nosso Pai e quem nós somos nele, as coisas ficam mais leves. Não melhora assim, a luta continua, a peleja, mas as coisas ficam mais leves. Então, que hoje você possa reconhecer esse Pai amoroso que você tem. Amém? Eu queria ler aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí tem várias versões, né, desse versículo, e uma que eu coloquei aqui também prestem atenção: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por que ninguém consegue entender? Por que a gente passa por tanta dificuldade e a gente continua ali firme, vencendo um dia para o outro, né? E mesmo no choro a gente vai andando. Por quê? Porque nós temos essa paz que excede todo entendimento. Ninguém entende essa paz, né? Mas ela nos acompanha. E assim, eu sou prova disso, né? As irmãs sabem das pelejas que eu venho vivendo nos últimos anos. Mas assim, a paz que excede todo entendimento, ele tem guardado, ele tem cuidado de mim, né? Da mesma maneira que tem cuidado de vocês também. Então vamos lá. Para falar sobre as fases da mulher, eu sei que tem uma irmã que vai falar, né? A parte mais, até eu me sinto honrada, né, de antecedê-la, né? Mas ela vai falar da parte mais científica e tudo, mas eu queria só dar uma breve exclamação aqui para vocês sobre isso. Antes disso, eu queria só contar uma historinha. O pastor Luciano Subirá, ele começou o ministério dele muito jovem, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece, né, esse pastor. E a esposa dele conta, eu li um artigo que ela escreveu, que eles estavam muito jovens ainda, né, ministrando a palavra, cuidando de igreja, e ele chega desesperado, né? Porque ele começou a atender, quem é pastor tem atendimento, né? Então ele foi atender algumas mulheres e tudo, problemas conjugais, problema de mulher, e ele ficou doido. Aí ele chegou nela e falou: amor, você precisa me ajudar. Aí ela: o que aconteceu? Aí ele: você precisa me ajudar a entender a mulher. Ela: meu bem, não dá, eu sou muito jovem, como que eu vou conseguir entender as mulheres? Porque de fato ela era jovem, acho que ela se casou, tinha 19, ele 22, uma coisa assim. E aí ela vai falando assim: não, vamos procurar uma irmã, fulana de tal, que ela já é mais idosa, ela é mais experiente, ela vai poder nos ajudar. E aí eles foram, né, atrás da irmã, né? Irmã, e tá assim, tá assado, e pá. Eu queria que a senhora nos ajudasse, né? Me ajudasse a entender as mulheres. E aí a irmã deu uma gargalhada, olhou para ele e falou assim: haha, é muita pretensão sua, né, Luciano? Você querer entender as mulheres. E aí eles foram tomados lá, né, pelo riso e tudo. E aí ela fala: se nem a gente consegue se entender, é o Espírito Santo que vai nos ajudando, né? Você quer entender? Tipo assim, quem é você, né, para tentar entender as mulheres? E aí, quando eu li isso, Deus falou muito forte no meu coração. De fato, nem a gente se entende, né? Mas nós temos um Pai que nos entende, né?
Nós temos um Pai que nos entende, mesmo na nossa crise, mesmo na nossa angústia, nas nossas loucuras, nas crises, que a mulher é expert em criar crises, né? Mas ele nos entende, né? E assim, nós temos que ter a certeza disso, porque é real, né? Então, mesmo que você não se entenda, que o seu esposo não se entenda, sua mãe, sua amiga, mas o seu pai te entende, e ele cuida disso, né? Ele te entende e tem sempre um colo para você, né? Com amor, com carinho, sempre um cuidado. E aí, andando, né, para tudo isso, a gente vai falando, né, sobre as preocupações da fase da mulher. Então, assim, gente, é um assunto muito vasto para se falar. Se a gente ficasse aqui, acho que no estudo de um dia inteiro, manhã e tarde, só com o período do almoço de folga, a gente ainda não ia conseguir estudar tudo isso. Mas assim, dentro daquilo que a gente vem falando, que a gente vem ouvindo, que a gente vem, né, ministrando e aprendendo, porque do jeito que né, a gente não vai se entender nunca, mas a gente vai aprendendo aos poucos, é que nós mulheres, nós passamos por várias fases. Fora as fases que a gente cria, né? Que a gente cria na cabeça, e enfim. A primeira coisa que a gente passa ali é na infância, né? A primeira infância é aquela coisa da autoafirmação, de muito amor, as meninas, tanto meninas como meninas, mas quando a gente está falando de menina, né? O cuidado, o carinho, o amor, tudo aquilo que a família precisa dar. E aí essa menina, ela vai crescer, né, bem amparada, bem cuidada, porque as famílias precisam fazer isso, né? E aí chega a fase da adolescência. Continua, né, o cuidado, vem os amores, vem as crises, e aí a menina se depara aí com o fluxo menstrual. Eu tive uma experiência péssima, eu sofri muito na minha adolescência com o fluxo menstrual. Eu tinha um fluxo muito intenso, muita cólica, então todo mundo na minha casa sabia quando tudo estava acontecendo, porque não tinha como esconder, né? Então, igual a mim, muitas adolescentes sofrem, né? Sofriam e sofrem hoje ainda. Mas a gente precisa entender que isso é normal, igual a minha mãe falava, é normal, toda mulher tem isso. A gente sabe que é normal, que é saudável até, mas é um sofrimento, né? E aí, dentro dessa coisa toda, desse jogo de hormônio e cólica, e assim, uma menina é tão jovem para enfrentar tanta coisa, né? Aqui as mães de meninas, eu sou mãe de menina, e as mães de meninas sabem do que eu estou falando. Não é fácil você ver sua filha ali, né, sofrendo com cólica e tal, não sei o que, as espinhas que aparecem e tal, e você fala, não, é normal, é assim mesmo, né, vai passar. Mas não passa, a gente sabe que a fase só muda, né? A fase só muda. E aí a mulher, nesse período, ela precisa lidar com tudo isso. Quando a gente olha assim, né, como se estivesse olhando de fora, a gente olha e fala, caramba, como que ela aguenta tudo isso, não é? Como que uma menina de 13 anos, 12, até menos, né, 10 anos, 11 anos, consegue aguentar tudo isso? Mas aí a gente volta lá para a criação, né? Deus nos fez assim, né? Ele cuidou disso também. O Senhor, Ele sabia tudo isso que ia acontecer. Foi na formação, foi na nossa criação que Ele fez tudo isso. E aí, essa é uma das razões para a gente, acho que é a razão maior, né? Da gente aguentar tudo isso, é porque o nosso Pai, Ele fez assim, né? E aí, caminhando, chega a fase adulta. Então na fase adulta veio um monte de coisa, e aquela coisa lá da menstruação, da cólica não passou, ela só mudou a fase. Entendam que o negócio vai arrastando até, né, chegar ali onde a Rosana falou, né? E aí a fase adulta, outras afirmações, outros projetos, né? E aí vem com ela aí as questões pessoais, profissionais. A gente precisa dar conta, né? A gente tem que dar conta de tantas coisas, e a gente com isso vem, às vezes, aumento de peso, obesidade, aí você luta contra a obesidade, aí você vai cuidar. Então, assim, é uma avalanche de coisa que acontece na vida da mulher. E aí, de novo, a gente olha e fala, nossa, como que ela aguenta tudo isso, né? Como que ela consegue passar por tudo isso?
E aí, quando a gente pensa que a fase está tranquila, que a fase está, né, bem mais, aí vem a fase que a gente chama aí de última fase, ou a menarca, né, a menopausa e tudo, que a gente pensa que as crises vão cessar. E na verdade, durante toda a vida, nós estávamos nos preparando para essa última parte, né? Para essa parte aí que não é fácil também, né? Ver os cuidados com a família e a tão louca, né, menopausa. Falar de menopausa